Os embarques da soja que bateram recorde no Brasil no ano passado deverão ser menores este ano. E as estimativas para a produção, divulgadas no fim de 2018, estão sendo revisadas. Sobre este assunto, a jornalista Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com Vitor Ikeda, analista do Departamento de Pesquisa e Análise Setorial do Rabobank Brasil, focado no setor de grãos e oleaginosas. Acompanhe a entrevista. No fim do ano passado, o banco holandês Rabobank falou sobre uma perspectiva de uma produção de soja no Brasil no ciclo 2018-2019 de 123 milhões de toneladas, só que esses números estão sendo revisados. Para falar sobre esse assunto está aqui comigo o Vitor Ikeda, analista do Rabobank. Vitor, seja bem-vindo ao SBA. Eu gostaria que você explicasse o porquê dessas alterações, principalmente por causa das condições climáticas, é isso? Sim, são dois fatores principais. Basicamente, o primeiro foi uma revisão diária que nós tivemos com os plantios, o plantio final da soja. Nós reduzimos a nossa estimativa, que era de 36,5 milhões de hectares, para 36 milhões de hectares, ainda um recorde. Mas, além disso, como esse relatório foi divulgado em dezembro, nós também tivemos condições climáticas em dezembro com níveis de chuva abaixo do esperado em algumas regiões do Brasil. Talvez de forma generalizada, principalmente no Paraná, Oeste e Norte, e Sul do Mato Grosso do Sul. E com isso, nós revisamos também a questão de produtividade. Com a produtividade atual que nós estamos considerando em torno de 5% menor do que ela foi no ano passado, porque se a gente considerar outras regiões, talvez devemos cair dentro da normalidade de produtividade, nós estimamos hoje uma colheita no Brasil ao redor de 117 milhões de toneladas. E com certeza as exportações da oleaginosa também devem ser afetadas. E claro que esse movimento também é normal, porque ano passado a gente teve exportação recorde, né? Sim, ano passado ao redor de 83,5 milhões de toneladas de exportação de soja. Para esse ano, talvez um número mais próximo de 71 milhões de toneladas. Basicamente, além de uma produção menor que do ano passado, então, se a gente estimava uma produção recorde de 123, agora já não é o recorde que a gente alcançou em 2018. E também os estoques de passagem, que de 17 para 18, eles estavam maiores, e como em 18 tivemos exportações muito fortes, principalmente em função da guerra comercial entre China e Estados Unidos, para 2019 nós acreditamos que com estoques de passagem menores, estoques iniciais menores e uma produção menor, a estimativa é de uma redução das exportações. Vitor, falando da guerra comercial entre China e Estados Unidos, como você bem colocou, o Brasil acabou se beneficiando disso, né, nas embarcações aí de soja. Apesar de ter havido aquela reunião lá do G20 em Buenos Aires, na Argentina, mostrando algum avanço, de fato, ele não avançou da forma que o mercado estava esperando, né? Não decolou esse acordo entre China e Estados Unidos até agora. Inclusive, a gente observa a Bolsa de Chicago um pouco descrente de algumas declarações do presidente norte-americano Donald Trump, né? Sim, se a gente acompanha já no relatório que nós soltamos em dezembro, durante o período ali da reunião do G20, nós já havíamos adiantado, por exemplo, que esse período de trégua de 90 dias que foi anunciado, ele só prolongava a incerteza até uma definição clara de como vão ser os rumos dessa guerra comercial. Basicamente, apesar de algumas reuniões que nós tivemos entre os ministros de comércio exterior dos dois países nas últimas semanas, o mercado realmente está um pouco desapontado com os números que vieram de exportação de soja americana para a China, basicamente ao redor de 5 milhões de toneladas, quanto o mercado esperava que pudesse vir um número muito maior. E isso, obviamente, tem se refletido em Chicago, que realmente os preços não tiveram suporte em função de um eventual acordo que não ocorreu ainda, estão em período de negociação. Provavelmente uma nova reunião anunciada aí para o início de fevereiro, mas é válido ressaltar que no final de fevereiro termina esse período de 90 dias de trégua. E o mercado também está sendo prejudicado pelo recesso lá nos Estados Unidos parcial do governo, que vem fazendo com que o Departamento de Agricultura norte-americano também não esteja lançando aqueles boletins mais completos em relação à produção norte-americana, né? Não só norte-americana, mas assim, até globalmente falando, não houve atualização em janeiro dos números. E, obviamente, isso também é um fator que acaba gerando uma certa incerteza no mercado, porque não encontra-se ainda um suporte em relação ao que esperar, principalmente agora, quando que se esperava uma atualização da produção da América do Sul, especialmente Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, basicamente, como não veio essa atualização em janeiro, o mercado ainda tenta buscar algum suporte, alguma orientação em relação ao que esperar da safra sul-americana. Então, basicamente, hoje o mercado seguia bastante pelas consultorias privadas, mas ainda não, e pelo relatório da Conab da semana passada, mas não houve ainda um oficial do USDA, o que também acaba impactando um pouco no momento de uma precificação mais
mas em linha com o que o departamento americano poderia ter anunciado na última semana. Acaba impactando globalmente mesmo nos negócios. E voltando a falar das exportações, ano passado então a gente teve recorde de exportação de soja, com o dólar bastante valorizado frente ao real, e esse ano a situação começa a mudar um pouco, né? O real teve um melhor desempenho aí na comparação com o dólar nesse início de 2019, numa cesta de 143 moedas, então esse ano também os preços devem ser bastante prejudicados, vamos dizer assim, né? Basicamente, se a gente pega, nós estamos passando por um período sazonal agora, onde basicamente a colheita brasileira, apesar de perdas que a gente já está mensurando, a gente está num período em que a colheita está entrando, a oferta está entrando no mercado. Então, além do fator câmbio, nós também tivemos um Chicago que não se recuperou muito em função dessa questão dessa certeza da guerra comercial e de um maior dimensionamento da perda na América do Sul. Os prêmios de exportação aqui no Brasil também, apesar dessa trégua entre China e Estados Unidos, eles cederam por principalmente dois fatores, principalmente pela entrada da oferta brasileira nesse momento, mas também porque a China, apesar de estar importando menos do que o esperado, está importando soja americana. Então isso fez com que os prêmios que estavam em patamares de $1 por bushel acima de Chicago recuassem atualmente para patamares próximos de 40 centavos por bushel nos primeiros vencimentos. Então nós temos, na conjuntura de fatores de formação de preço para o produtor, um Chicago que não está ganhando suporte, um dólar que recuou de 3,90 para 3,70 e prêmios que cederam de quase $1 por bushel para 40 centavos por bushel no momento da colheita. Então realmente isso ressalta que é importante o produtor que vende soja, ele ter uma política de comercialização, uma definição de vendas, porque se nós não olharmos há 3, 4 meses atrás, nós tínhamos um câmbio acima de 4, prêmios bem aquecidos em função da guerra comercial, mesmo para esses vencimentos de janeiro e março. Então, talvez quem se programou lá atrás e foi fazendo vendas antecipadas, talvez agora tenha uma forma de segurar um pouco as vendas e aguardar um melhor posicionamento do mercado em termos de preços. Esse seria o melhor conselho, então, para o produtor hoje? Basicamente, assim, eu acredito que o produtor ele deve negociar, obviamente, o que ele tem de compromisso financeiro agora para os próximos meses, mas aguardar uma melhor definição do mercado, principalmente no que diz respeito à guerra comercial e dimensionamento de perdas aqui na América do Sul. Tá certo, Vitor. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui conosco no SBA. Obrigado, Sara. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês.